Olá, eu sou a Cléo Machado e no vídeo de hoje a gente continua a conversa sobre a tetralogia napolitana da Helena Ferrante. No vídeo anterior eu falei um pouquinho sobre Amiga Genial, o primeiro livro da tetralogia. Hoje falarei um pouco sobre o segundo livro, História do Novo Sobrenome. Vamos lá? Antes de entrar propriamente no livro, tem uma cena a qual eu sempre retorno quando penso nele. Ele está bem fresquinho na minha memória, eu terminei de lê-lo no dia 31 de janeiro, hoje são 2 de fevereiro, tá? É uma cena que funciona quase como uma chave de leitura de tudo que vem depois neste livro. Em uma conversa com Nino Serratore sobre o teatro de Beckett, Lila detém-se numa frase dita por Dan Rooney, aquele personagem que sugere que talvez fosse possível sentir melhor a vida se estivéssemos privados da visão, da audição, do tato, da voz, até do paladar. O Nino retoma essa ideia de maneira entusiasmada e diz que isso significaria abolir todos os filtros que nos impedem de gozar plenamente o estar aqui e agora. O hic et nunc verdadeiro da vida. Essa leitura deixa Lila perplexa e a resposta dela é de uma lucidez quase dolorosa. Ela diz que a vida, em estado puro, a aterrorizava. Ela diz que a vida sem ver e sem falar, sem ouvir, a vida sem uma veste, sem um invólucro, é disforme. Essa palavra fica reverberando, disforme. Porque o que a Lila está dizendo é que viver sem mediação não é liberdade, é abismo. Ela nos diz que a experiência humana precisa de forma para não se tornar insuportável. E é impossível não ouvir nessa fala algo que vai muito além daquela conversa, uma reflexão sobre o próprio sentido da arte, da linguagem, da literatura, que é o nosso campo de inspiração aqui, que é o que nos move aqui no Litera Cleo. Talvez a arte seja justamente esta veste, esse invólucro que nos permite tocar a vida sem sermos destruídos por ela. Talvez a literatura funcione como 5 sentidos, não para nos afastar do real, mas para torná-lo habitável. É com essa ideia em mente, a de que a vida sem mediação se torna disforme, que eu quero entrar em História do Novo Sobrenome de Helena Ferrante. Porque esse livro é justamente sobre o que acontece quando a vida deixa de encontrar mediação, quando o corpo feminino se torna um lugar onde a violência é escrita sem filtro, sem linguagem, sem proteção. Quando a História do Novo Sobrenome começa, a Helena Ferrante não está interessada em nos poupar. Se ela o fez em alguns momentos de Amiga Genial, porque se tratava da infância da Lila e da Leno, aqui ela já entra com os 2 pés na porta. O segundo volume da tetralogia não prepara o terreno, ele não suaviza a entrada, ele não oferece abrigo. Ele nos coloca de imediato diante de uma verdade que muitas mulheres aprendem cedo demais. Os homens, no limite, ou querem nos possuir ou nos destruir. Nunca nos escutar. E a sociedade inteira, inclusive as outras mulheres, aprende a traduzir os sinais disso no corpo feminino como algo compreensível. Olhos inchados, bocas rachadas, braços marcados deixam de ser escândalo e passam a ser lição. Porque acreditar que existe um modo correto de ser mulher, obedecer, casar e se comportar como propriedade é a única forma de sustentar a ilusão de que é possível escapar da violência. Mesmo quando ela chega, mesmo quando o amor se mistura ao medo, mesmo quando o ciclo se repete de mãe para filha, de pai para filho. Nesse mundo, não é apenas o corpo da mulher que é apropriado, é a sua subjetividade, que passa a ser escrita por outro. Essa é a maldição de viver em uma sociedade patriarcal. É a partir desse chão que precisamos olhar para Lila, no começo de História do Novo Sobrenome. Lembremos-nos,
A amiga genial termina com uma cena que não se apaga. O casamento, o macarrão pisoteado, as portas abrindo e fechando, as risadas vulgares, então Marcello Solara entrando no salão com os sapatos que Lila confeccionara. Sapatos que Stefano jurara guardar para sempre. Não há escândalo, não há rompante. A compreensão? Naquele instante, Lila entende que errou tudo, que fez escolhas erradas, que ela não deveria ter se casado. Ela entende que seu marido não é diferente do pai, Dom Achille, não é diferente dos homens que governam aquele bairro pela força, pelo dinheiro e pela mentira. O casamento ali acabou, antes mesmo de começar. História do novo sobrenome, ele não retoma esse momento de forma direta. A Leno, que é a narradora da história, ela avança no tempo, como se dissesse que o essencial já estava dado. A entrada de Marcello selou o destino de Lila e Stefano. O resto é consequência. E as consequências para mulheres como Lila nunca são simples. Ela passa a ser a senhora Carati. Ela não é mais a Lina Cerullo. E esse novo nome não é apenas um detalhe burocrático. Ele é uma sentença. Ela apanha do marido, ela é humilhada, ela é lembrada o tempo todo de que agora as suas funções são cuidar da casa e parir. A sua inteligência, a sua inquietação e a sua potência passam a ser tratadas como defeitos que precisam ser corrigidos. Na lua de mel, quando ela confronta Stefano por ter negociado com o Solara, isso ela deduz a partir da história dos sapatos. Ele explica, racionaliza, diz que foi necessário, que o pai e o irmão dela sabiam, ou seja, os homens da sua família, a quem eu devo satisfação, sabiam, mas Lila não está discutindo economia, ela está discutindo a mentira, ela está discutindo a traição. A resposta de Stefano é um tapa, depois outro. No hotel, quando ela diz que não o ama, suas palavras simplesmente não existem, não são consideradas. Porque agora ela é coisa. E coisas não consentem, coisas não falam, coisas não são ouvidas. O que acontece ali não é sexo, é estupro marital, legitimado pelo poder econômico, social e simbólico que a sociedade depositou naquele homem, que agora era o dono legal de Lila, não mais Lila Cerullo, Lila Carati. Quando retorna ao bairro, a Lila se esconde. Ela usa óculos, o véu, ela diz que caiu. As mulheres sabem e aprovam o que aconteceu, porque a Lila sempre foi demais. Ela pensava demais, ela falava demais, ela queria demais. Ela estava passando da hora de aprender. Então a lição que o marido lhe deu foi mais do que merecida. Ela se recolhe, começa a fazer compras por telefone, ela tenta desaparecer. Ela aprende a se anular como forma de sobrevivência. Ela pensa que talvez assim ela não vá ser espancada. Enquanto isso, Leno também começa a se perder. Ela tem dificuldades na escola, sente a frustração de ter um texto recusado para uma revista, ajuda a mãe, cuida dos irmãos, namora Antônio sem paixão e continua amando Nino Sarratori em silêncio. Pela primeira vez, ela desconfia que talvez nem os estudos sejam suficientes para salvá-la de suas aflições. Talvez nem os estudos possam tirá-la daquela angústia que é viver naquele bairro, daquela angústia que é viver toda essa pobreza. Essa pobreza de ser mulher. Essa pobreza de ser mulher numa sociedade feita pelos homens, para os homens.
Quando Lila arruma um quarto para que ela estude em sua casa, Leno percebe algo que a desorganiza profundamente. A amiga não é mais Lila Tirulho, é uma mulher rebatizada, uma identidade moldada pela violência. Ela é a Senhora Karate. E ser a Senhora Karate vem com muita dor, com muita mágoa, com muito sofrimento. Com a desfiguração daquela menina cheia de vida que ela conhecera no passado, daquela menina que ela queria imitar, daquela mulher que ela queria ser. Mas a história do novo sobrenome não é, no fundo, a história de como Lila virou a Senhora Karate. Ela é a história de como ela se reapropriou do nome Cherulho. Em Ferrante, os sobrenomes nunca são neutros. Eles organizam relações de poder. Não apenas em Ferrante. Ela faz isso esteticamente no livro, mas a sociedade, os sobrenomes têm esse poder ainda hoje. Quando Lila foge de e isso fica bem claro, né? Quando Lila foge de Stefano e rompe com o bairro, com o marido, ela volta a ser Cherulho e o faz com tamanha força que Enzo Scano, que é quem a ajuda nessa fuga e vai com ela, ele passa a ser chamado de Senhor Cherulho, de tão forte, de uma maneira tão profunda que ela se aprofundou, que ela se apropriou do novo sobrenome. O novo velho sobrenome. Agora esse sobrenome volta a ser dela. Ele não é o sobrenome que ela recebeu do seu pai, também um homem. Esse é um sobrenome que ela batalhou para ter após ter se tornado a Senhora Karate e ter voltado agora a ser a Senhora Cherulho. A gente percebe aí um deslocamento, né? Um deslocamento do poder do sobrenome. Isso é feito de uma maneira muito brilhante pela Helena Ferrante, né? E há um deslocamento com Leno também, mas ele acontece de modo mais sutil, mas não menos violento. Quando Leno publica o seu livro, o pai olha para a capa e diz: "É meu sobrenome". A mãe pergunta à filha se ao se casar ela continuará publicando com outro nome, ou seja, com o nome Airota, que é o nome do noivo dela naquele momento. E aí, mesmo nesse campo da escrita, que é um espaço que se parece livre, atravessa-se a lógica masculina. Em nenhum momento tem-se o sobrenome da Leno, é o sobrenome do pai, é o sobrenome do noivo. Ela diz que não vai mudar, que vai continuar se chamando Helena Greco. Mas na realidade, o esforço é dela, o romance é dela. E o pai aponta e diz: "Meu sobrenome". É dele ou é da Lena? É nesse contexto que nós temos Nino Sarratori, que é a grande paixão da Lena, paixão não declarada, que ela ama em silêncio, aquele amor platônico que ela tem desde a amiga genial. Ele volta não apenas como amor, mas como uma promessa de fuga, porque ele está na universidade, então a Leno pensa, ele conseguiu sair desse bairro, ele conseguiu sair dessa vida de miséria por meio dos estudos, ele é a minha corda de salvação, né? Então eles têm um verão no litoral, que é um dos trechos mais incômodos do livro para todos, creio eu. Porque a Ferrante nos obriga a olhar Lila com os olhos do bairro. Nesse momento a gente vai olhá-la com os olhos que todos os personagens do bairro olham, né? Ou seja, a gente vai olhar para ela de modo carregado de preconceito. Nós vamos julgá-la. Nós vamos desejar secretamente que ela seja punida. A Lila é casada. A Leno ama o Nino. E então o Nino se interessa pela Lila. Tudo parece claro demais, mas essa clareza é uma armadilha. Para Lila, a Leno já não nutria interesse por Nino havia tempos. E ela mesma fala que não gostava mais dele. Leno diz isso para Lila. Então, vendo racionalmente a situação, Lila não trai a amiga. Mas a gente não consegue olhar para ela dessa maneira, porque os julgamentos para com as mulheres são sempre mais rígidos. As mulheres nunca podem ter um pequeno deslize. E é deslize mesmo?
Para elas, o erro é imperdoável. Sempre. E é assim que a gente lê a Lila nesse momento em que ela tem um caso com o Nino. Um caso de amor tórrido. Um caso de amor avassalador. Ela se sente terrivelmente apaixonada por ele, como ela nunca se sentiu pelo marido Stefano. Ela diz que nunca sentiu algo semelhante pelo seu marido, que o que ela sentia pelo marido não chegava nem aos pés do que ela chega a sentir pelo Nino Sarratori. E aí, não houve uma traição da amizade, repito, houve uma entrega. A Lila vive tudo ou nada, ela não espera ser escolhida, ela escolhe o Nino, ela escolhe viver com o Nino. E ela paga por isso com o corpo, com a reputação e com a solidão. A Leno compreende nesse momento algo doloroso, a leitura dela, que aí o leitor talvez compartilhe dessa leitura ou talvez não seja tão duro com a personagem quanto ela é consigo. Talvez ela não tenha perdido o Nino por ser menos digna, mas talvez por nunca ter sabido como se lançar inteira. Ela estava sempre recuada, sempre à espera. Ela nunca se colocou à entrega, ela nunca se jogou sobre ele. Mas essa não era a Leno. Essa não era a personalidade da Leno. A Leno conquistava as coisas de maneira diferente. Leno não era Lila, por mais que ela quisesse. E essa eu acho que talvez uma das maiores lições que a gente vai tirar dessa tetralogia ao fim da leitura, ainda não chegamos lá, é que por mais que a Leno quisesse ser como a Lila, ela jamais seria. E essa é a sua tragédia primordial. Né? Quando Leno vai para Pisa para estudar, né, a sua vida passa muito rápido na narrativa, porque quando ela não está em contraponto com a amiga, quando a amiga não está em cena, é como se a sua vida não tivesse significado. A vida de Lila continua sendo contada em minúcias, mas a vida de Leno não é. Leno se vê insignificante enquanto ela vê a Lila como aquilo de mais importante que há na vida. Ela continua fazendo esse movimento. Mesmo depois de, no livro anterior, a Lila ter feito a revelação de que a Leno é sua amiga genial. Ela não aceita o rótulo de genial. Ela não aceita a genialidade que lhe é posta. Ela não aceita ser mais do que ela é. Ela não aceita ser uma mulherão. Ela não aceita ser a mulher que ela tem construído. E ela tem batalhado para ser alguém, ela tem batalhado para ser gigantesca, mas ela não aceita. O livro que ela publica, inspirado naquele verão, sim, o verão tórrido de que a Lila fica com o Nino e tem aquela paixão toda, não é só isso que acontece. Leno também tem uma experiência frustrada por ver que a sua amiga estava avançando na vida sexual, sendo feliz. Ela acaba cedendo às investidas que já acontecem desde que ela era adolescente, desde que ela era bem pequena, as investidas do Donato Sarratori, o pai do Nino Sarratori. Ela acaba cedendo às investidas dele e perde a virgindade com ele. Ela transforma essa história em um romanclé, em uma história, um romance, né? Ela muda o nome das personagens, obviamente, ela cria uma história e aí ela escreve esse livro, mas também esse livro, ela fica feliz em escrever esse romance, mas ele lhe causa um mal-estar que a princípio ela não sabe nomear. Há algo de errado naquela vitória que ela conquista. Ela consegue publicá-lo com a ajuda da mãe do seu noivo, que tem um reconhecimento no meio editorial, mas tem algo aí que ela não sabe dizer o que é. E esse nó só se fecha após a morte da professora Oliviero. A irmã da professora entrega a Leno uma caixa com seus cadernos da época do fundamental. Os registros de uma menina aplicada, promissora. E junto desses cadernos é um pequeno livro infantil.
A Fada Azul. Esse é o livreto que a Lila escrevera quando criança, nos anos em que as duas sonhavam se tornar escritoras. O detalhe decisivo é que o livro não estava assinado. Na infância, fora Leno que eu entregara à professora, sem autoria marcada. E agora, adulta, Leno compreende o que até então permanecera encoberto. A professora acreditara que aquela história era dela. Foi por isso que a tomara debaixo do braço. Foi por isso que a incentivara, que a empurrara para os estudos, que fizera de tudo para que ela avançasse. Não porque enxergara em Leno um talento excepcional, mas porque lera naquele livreto uma potência que não lhe pertencia. É nesse ponto que o romance nos obriga a refazer toda a leitura que fizemos até ali. Durante boa parte do livro, somos levados a acreditar que Lila roubara algo de Leno, Nino, a felicidade, a estabilidade. Mas essa leitura era fácil demais e é profundamente machista, como se o futuro de uma mulher estivesse contido em um homem, como se o amor, ainda mais atravessado por desigualdades e ilusões, pudesse ser confundido com o destino. O futuro de uma mulher não está em um homem, o futuro de uma mulher está nela, nas suas escolhas, nas suas possibilidades. O futuro de uma mulher jamais está em um homem, especialmente em um homem podre como o Nino Sartori. O que a história do novo sobrenome revela, com a violência silenciosa, é o inverso. Não foi Lila quem roubou alguma coisa da Leno. Foi Leno quem roubou o futuro de Lila. Essa é a grande revelação desse livro. Não foi uma maldade consciente, não foi um cálculo, mas por um deslize, por um engano, ela foi alçada ao mundo dos estudos. O único caminho real de saída daquele bairro, enquanto Lila, justamente a mais brilhante, a mais inventiva, a mais indomável, foi privada dessa possibilidade. O que Leno recebeu como vocação era em parte da Lila. O que Leno recebeu como vocação não era dela, era da sua amiga. Ferrante desestabiliza a gente de uma maneira que eu vou te contar. Essa revelação tardia que a Leno tem, ela mexe com a gente, ela mexe com as nossas estruturas e, mais uma vez, para quem viu o meu vídeo sobre Amiga Genial, ela nos faz pensar naquele modo de ler Ferrante. A gente lê personagem, apaga aquela leitura e reconstrói, porque é assim. A partir desse momento a gente vê toda essa trajetória que a Leno construiu, conseguindo estudar, conseguindo chegar à universidade. Seria possível sem esse equívoco da professora, sem a professora pensar que fosse Leno quem escreveu A Fada Azul? Gente, é uma coisa absurda. Nesse ponto, a culpa que se instala em Leno não é moral e nem sentimental, é estrutural. Ela escapou, ou ela tem a possibilidade de escapar, e Lila ficou. Ficou não por falta de inteligência ou de força, mas porque o mundo escolheu investir em uma e abandonar a outra. Muito cruel também. Muito cruel esse sistema em que em que há uma disputa, em que as mulheres estão disputando até mesmo quando não sabem que estão. Porque esse é o mundo cruel do patriarcado. Quando Leno percebe que o que tirou da amiga, entende que não foi Nino, nem o verão e nem a juventude que mudou tudo entre elas. Foi a chance de imaginar um caminho, foi a chance de ter um caminho diferente para trilhar. Assim, História do Novo Sobrenome não é apenas um romance sobre a amizade feminina. É um livro sobre violência, sobre nomes, sobre escrita e sobre sobrevivência. É um livro sobre como mulheres são moldadas, quebradas e às vezes reinventadas. É sobre como, mesmo quando uma consegue sair, a outra continua sendo a medida de tudo. Por isso esse livro não se encerra, ele desloca.
Depois dele, já não lemos Lila e Leno no mesmo lugar. Já não sabemos quem deve o que a quem. Sabemos apenas que naquele bairro, escapar nunca foi simples e nunca foi gratuito. A quem me acompanhou até aqui, o meu muito obrigado. Peço que vocês curtam, compartilhem e comentem este vídeo. Até o nosso próximo vídeo. Um forte abraço.